Olá, turma do nono, vamos a mais uma aula da disciplina de ensino religioso. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre ritos de passagem. Na aula anterior nós falamos sobre vários assuntos sobre adolescência e puberdade. Falamos dessa fase transitória, de transição, que é da fase de criança, de adolescente para adolescente, e falamos um pouco dessa turbulência que as pessoas falam que é a vida do adolescente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre rituais de passagem, exatamente para vocês adolescentes. Então, os rituais de passagem, gente, eles podem ser social, comunitário e religioso. Pode fazer parte de uma sociedade, como também pode fazer parte apenas de uma comunidade pequena, como também pode ser só um rito relacionado ao campo da religiosidade. Então nós vamos observar o seguinte, que em cada esfera nossa nós podemos se deparar com um rito de passagem. E nós aprendemos que os ritos de passagem é realmente essa fase, umas celebrações que marcam um período de transição, que é marcado através de celebrações. E aí nós vamos trabalhar um pouco sobre alguns rituais de passagem, que pode ser tanto classificado como ritual de passagem social, como comunitário ou como religioso, né? Então esses rituais de passagem são celebrações que marcam a passagem, marcam as mudanças de um status de uma pessoa no seio da sua comunidade. Então, através desses rituais, as pessoas irão observar, né, que você cresceu, que você está em outro momento, você amadureceu. E aí nós temos, né, um ritual de passagem que é praticamente na sociedade, que é a formatura. Né? Seja em que nível você esteja, mas a partir do momento, em cada curso que você faz, né, você se dedica, você passa anos estudando, se profissionalizando, pesquisando, você se torna um pesquisador, você, né, cria artigos, né, faz trabalhos de conclusão de turma, e é importante esse ritual, é importante essa comemoração. Às vezes não é só por conta da festa, mas marca ali naquele momento que você conseguiu, que você foi capaz, que você aprendeu e que agora você é capaz de assumir um outro patamar, um outro momento. Você vai deixar de ser aluno e vai se tornar um profissional. Então, essa formatura mostra, né, exatamente isso. Esse ritual de passagem, essa formatura vai mostrar o quê? Que você venceu, que você agora está apto a desenvolver aquela profissão que você escolheu e se dedicou durante anos. Então é importante esse ritual, e nós vemos assim quase em todas as culturas ritual de formatura. Então em filmes a gente vê filmes americanos, pessoas se formando, aquela alegria no meio de nós também. Então assim, vários povos comemoram e fazem esses rituais de formatura. Nós temos também o ritual de batismo, que é feito muito, que é um ritual religioso. Então pais e mães, né, que têm a cultura religiosa, que são cristãos, eles, quando seus filhos nascem, né, se forem, né, da religião católica, batiza no ato, né, enquanto é novo. Se for na religião evangélica, quando chega na idade da razão. Mas há esse ritual de batismo. E o que esse ritual de batismo representa? Para muitas religiões cristãs, é como se tivesse acontecendo o seguinte, né? Você morre para o mundo, no ato, se você for a batismo de imersão, quando você mergulha o corpo todo, a simbologia é que você morre para o mundo e ressuscita com a nova vida, sem pecados, sem manchas para Cristo. Você está dizendo que não quer mais aquela vida de impureza, de atitudes erradas, e quando você é emergido, você está abraçando uma nova vida, de tentar fazer as coisas de maneira correta, de maneira que agrade ao seu Deus. Mas também nós temos o batismo por efusão, que é quando você
derrama água na cabeça, né, da pessoa. Então é um batismo que muitas religiões fazem através disso. E há também a expressão, que é o borrifamento. Então, quando tem igrejas que adotam esse tipo de batismo. Então, há 3 tipos de batismo, 3 formas de batizar. Então, o batismo também é um ritual de consagração. É como se você estivesse dizendo, Senhor, né, consagrando seus filhos, aqui, ó, consagrando eles, que eles possam ter uma vida sadia, que eles possam ser abençoados. Então, essa celebração, esse ritual dessa consagração. Nós temos também um ritual do mortuário, que é feito muito em religiões indígenas, às vezes também africanas, onde há uma celebração do morto. E aí nós podemos ver o quê? São ações que eles fazem durante todo o cortejo da cerimônia, né, que significa a passagem desta vida para um outro modo de ser. Às vezes existem religiões que passam uma semana em comemorações do morto, porque eles acreditam que ali não é o fim, é só uma passagem. Então, que aqueles mortos irão viver em outro patamar. E por isso que na religião africana, eles têm os mortos, os seus antepassados, como tutores, né, dos vivos. Ou seja, então ele não morreu e acabou. Então eles vão ser o quê? Aqueles tutores dos mais novos, aqueles que vão estar velando pelos mais novos. É por isso que muitas religiões africanas, eles fazem o culto aos mortos. Então eles comemoram porque eles acreditam que os mortos, eles estão protegendo aqueles vivos, né? Os vivos. Então é o culto e é uma celebração. Então por isso que há um ritual de mortuário. Se nós formos pesquisar, há vários tipos de rituais de passagem relacionados aos cortejos fúnebres também. Nas religiões cristãs, nós existem religiões que fazem a religião católica, a missa do 7º dia. Na religião cristã, às vezes faz um culto em memória. Então, cada religião com a sua forma de ritual do mortuário, ritual fúnebre. Então, é um ritual de passagem porque acredita-se que há uma vida após a morte. Então, é um tipo de ritual também. Já na religião judaica, nós temos o Bar Mitzvah, que é um ritual de passagem, principalmente da fase de adolescente para a vida adulta. E esse Bar Mitzvah, para os meninos, acontece quando eles completam 13 anos de idade. É o primeiro momento, ele vai realizar a primeira leitura da Torá. A Torá, gente, é o livro sagrado do judaísmo. A Torá é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E aí, por quê? Porque o povo judeu acredita que Jesus, o Messias, ainda virá. Por isso que o texto dele só são os primeiros livros da Bíblia e não a Bíblia toda. Então aí o menino, quando completa seus 13 anos de idade, ele faz a primeira leitura na sinagoga da Torá. E é um momento muito especial para aquele jovem. Já as meninas, ao completarem 12 anos de idade, elas fazem a primeira leitura da Torá também. Isso significando a passagem da vida de adolescente, a vida de criança, para a fase adulta. E aí nós temos nosso último ritual de passagem, que é o ritual indígena, onde há uma grande festa e o jovem é trancado numa casa que é feita exatamente para a realização desses festejos. E esse jovem fica durante um mês trancado nessa casa. Por quê? Porque os indígenas acreditam que os espíritos místicos vão dotar aquele jovem de sabedoria, das artes da caça e da pesca, e bem como o cuidado com a natureza. Então, ao sair dali, aquele jovem vai estar preparado para caçar, pescar e cuidar da natureza. Então, isso é um ritual indígena. E aí eu gostaria que durante a semana vocês pesquisassem um tipo de ritual de passagem. Tem uns que são bem mais radicais.
em determinadas tribos. Então vocês podem pesquisar esse ritual para conhecer um pouco sobre esses rituais de passagem. Ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima aula.